também conhecida como Sol, né? Sou a Sol Pelaz, a Sol de vários momentos de teatro, momentos de chocolate, momentos em tudo em que eu possa perceber que eu tenho como entrada sempre na minha vida o teatro, porque o teatro, assim, é uma das razões da minha vida, uma das coisas mais importantes que eu considero, não só na minha vida pessoal, mas também na política cultural do Estado, em que em todos os momentos assim, eu estou procurando ser presente, participativa mesmo, de perceber as falhas, de perceber onde eu posso também colaborar enquanto artista. E são momentos ímpares que a gente vive, são momentos maravilhosos, são momentos tristes, são momentos contraditórios, são momentos em que, na verdade, a gente nunca tem uma certeza do nada, mas que a gente sabe que é isso que a gente quer, que a gente gosta de fazer, e o céu é o limite para quem ama tanto a arte. Por exemplo, eu posso responder da forma como eu amo, como eu gosto. Então isso aí, na verdade, tudo começou quando eu era bem criança. Eu estudava na Escola Castro Alves e chegaram umas pessoas lá, né, um monte de rapazes, umas moças, e foi hora do intervalo e eles começaram a montar um pano, uma chita, e começaram. E eu achei assim mágico, aqueles bonequinhos falando. Na minha cabeça de menina de 7 anos de idade, que eu comecei a estudar com 7 anos, né? E levava um teatro que eu não sabia que era teatro, eu não sabia o que era teatro. Aí quando eles levaram aquela mágica, que eu considerei uma mágica, eu achei aquilo tudo incrível. Eu digo, meu Deus, como é que pode esses bonequinhos falarem? Por isso que eu brincava com meus bonequinhos. Eu sabia que eu podia dar vida para meus bonecos. Agora os bonecos estarem falando aí, eu achava aquilo maravilhoso. Então, aí acabou, de uma certa forma, o meu momento mágico no mesmo dia, porque eu, na minha curiosidade de criança, a professora dizendo, olha, não pode ir para ali, não pode ir para ali olhar. Quanto mais a professora dizia que não podia olhar, mais eu tinha certeza de que eu queria olhar o que estava acontecendo ali atrás. E eu consegui furar o bloqueio que a professora criou, e eu fui e vi que eram pessoas manipulando. Claro, hoje eu sei que é manipulando, mas na época eu fiquei mais ainda assustada, porque eu via que eram pessoas que estavam levantando o braço, entendeu? E mexendo naqueles bonequinhos, que depois eu fui perceber que eram os fantoches, né? Enfim, todo tipo, né? Não é minha praia, nunca foi minha praia essa parte. Mas eu sabia que se aqueles bonecos falavam, por que eu também não podia falar? Eu digo, não. A partir desse momento, o que é isso, professora? Eu perguntei para todo mundo lá, mas como é que chama esse negócio? Porque eu nunca tinha visto na minha vida bonecos que falam. Eu quero esses bonecos para mim. Mas não pode, porque são essas pessoas que estão aqui atrás mexendo nos bonecos. Aí foi quando eles se apresentaram, né, pra gente. E o meu encanto foi um desencanto, na verdade, porque eu achava que eram os bonecos. Quando eu vi os bonecos, depois todos caídos com aqueles paninhos, entendeu? Aquelas carinhas, né? Que na verdade era papel machê, tudo aquilo. Aí eu fiquei, tudo bem. Mas a partir dali que eu tive a certeza realmente de que eu queria fazer teatro na minha vida, que teatro seria a partir dali o ponto crucial da minha existência. E aí eu vi, no mesmo ano ainda, estava tendo uma apresentação, aliás, no ano seguinte, estava tendo uma apresentação na escola de um alto de Natal, que eu também não sabia que era um alto de Natal. Aí na cena, quando eu vi a moça, que ela lavava os pés, não sei se era um alto de Natal, se era uma peça da Semana Santa, mas a moça lavava os pés de Jesus. Aí quando eu vi, eu disse, mas eu posso fazer isso aí melhor do que ela, eu tenho certeza que eu posso fazer, eu posso lavar os pés de Jesus melhor do que ela. Eu era moleca, né? Aí foi quando eu cheguei para a professora e disse, professora, eu quero fazer teatro. Eu disse, mas minha filha, você é muito criança, seus pais não vão permitir. Porque naquela época tinha que ter a permissão dos pais para poder fazer teatro. Não podia fazer teatro da maneira que a gente, eu vou fazer. Claro, né, que hoje em dia ainda é dessa forma.
Mas, tipo assim, eu não queria autorização dos meus pais porque eu sabia que eles não iam permitir. E a partir daí, eu comecei a fazer teatro na escola, no Castro Alves. Aí eu fazia, sabe, todos os anos, qualquer coisa que tinha na escola eu fazia. Aí foi quando eu fui pro CCA e eu comecei a fazer todos os anos peças de teatro no CCA. Eu fazia parte do grupo de teatro, não só do grupo de teatro, como do grupo de dança, que era o grupo Peneira. Aí eu fazia peças, todas as peças temáticas, do Dia dos Pais, Dia das Mães. Aí depois pintou uma peça pra gente ir pra Serra do Navio, que foi Morte e Vida Severina, dirigido pela professora Ângela Nunes, que por sinal é minha amiga, maravilhosa até hoje, né? E ela é uma grande artista também, né? Aqui em Macapá, já é uma professora aposentada, mas é uma pessoa que marcou muito a minha vida. E ela levou a gente para a Serra do Navio. E eu fui uma das ciganas da peça de João Cabral de Melo Neto. Arrasamos, fizemos sucesso. E depois a gente voltou. Quando eu voltei para cá já foi em 86. Esse ano foi o ano de 86. Que aí a gente já começou a trabalhar, eu pelo menos pela primeira vez em 86, trabalhar essa questão da política cultural do Estado. Nessa época a gente estava tentando montar a FATA, que era a Federação Mapaense de Teatro Amador. E para isso veio a Confenata, para cá os representantes da Confenata e do INACEM, que a Confenata era a Confederação Nacional de Teatro Amador e o INACEM era o Instituto Nacional de Artes Cênicas. Aí, nesse embalo todo, aí a gente trabalhou, discutiu, conseguimos montar a FATA, conseguimos fazer com que também os nossos trabalhos fossem um pouco comentados lá fora, porque nós fazíamos parte da Confederação Nacional de Teatro, né, do Brasil, claro. E a gente não parou mais de fazer teatro, faz qualquer peça, faz qualquer espetáculo e discute, se reúne em seminários. E a construção do Teatro das Macabeiras, que isso é muito engraçado, porque ali no Teatro das Macabeiras também queriam construir a matriz de São José. A matriz não, né? Que a matriz é aqui, já existe desde 1500, 1700 e pouco, sei lá, não sei ao certo, mas queriam construir a igreja de São José, que hoje ela está construída lá na General Rondon, entendeu? Mas queriam construir no lugar do Teatro das Macabeiras. Nós fizemos uma arruaça. A gente disse que nós não permitiríamos. Nós ficamos lá, fizemos uma como é que chama, meu Deus? Na cerca humana, uma corrente humana, sei lá. E não permitimos, ficamos velando lá aquele espaço do teatro para não ser construído, de maneira nenhuma. Aí os tratores lá e a gente falava assim, olha, tudo bem, vocês podem até construir a matriz de São José, mas vocês vão saber que tem muitos artistas aqui embaixo, vão morrer aqui embaixo, mas a gente não vai sair daqui. E acabou que nós vencemos, né? Que construíram depois o Teatro das Macabeiras. Mas a gente assim, era muito danado, a gente era muito aguerrido. Nós éramos politizados, mas não tão politizados. Vamos dizer assim que nós não tínhamos malícia, na verdade, naquela época. A gente queria saber que a gente precisava de um espaço. A gente não imaginou que fosse um teatro tão grande, né? Um elefante branco que a gente sempre falou. Mas nós imaginávamos assim um teatro pequeno, um teatro de bolso, um teatro experimental, que nunca, na verdade, até agora, no ano de 2022, se isso aí for para a posteridade, essa entrevista, ainda não, até agora, nós temos o nosso teatro de bolso, nosso teatro experimental. Nós temos o Teatro Marco Zero, que é um teatro maravilhoso, que é do Daniel, com a Tina. E lá tem muitos experimentos, né? Muitas coisas assim bacanas de teatro. E que eles fazem um trabalho assim lá também maravilhoso, né? E eu já tive também o prazer, o privilégio de me apresentar nesse teatro, sabe? Também, né? Com todos os tipos de espetáculo, nesse espaço. Agora, mudando um pouquinho sobre os espetáculos que a gente apresentou, que a gente já fez parte, eu fiz parte do grupo de teatro Língua de Trapo, que eu sou fundadora, que a gente apresentou a peça Barca Caboclo durante muitos anos. O grupo de teatro Boca de Cena, que é meu grupo até hoje, há mais de 30 anos eu participo desse grupo. Depois eu entrei para o Pirlim Pim Pim, que é um grupo que eu sempre estive à frente, que a ideia era mais montar espetáculos infantis, mas também trabalhei com, eu acho que, eu esqueci o nome da companhia, acho que é a Companhia Viva de Teatro, que era do Giga com a Paiode. Eu fiz Apt, Zupt, Traques e Truques para manter o verde vivo. Fiz muitos comerciais, né, também para televisão,
de comércios mesmo daqui, entendeu? Fiz muitos trabalhos para a prefeitura, para o governo do estado, sabe? Assim, valorizando bastante, né, o artista, que como eu morei, tipo assim, muito tempo, depois aqui de Macapá, eu passei alguns anos morando no Rio de Janeiro, que eu fiz o tablado da Maria Clara Machado. E lá, é claro, né, que eu obtive muitas experiências. Eu queria ser uma atriz da Rede Globo de televisão. Quem que não quer ser atriz da Rede Globo de televisão? Aí eu fui fazer figuração em TV Pirata, junto com a Regina Caselos, Fernando Guimarães, a Maria Zilda Bertolin. Os atores assim nem davam muita bola pra gente, sabe? Mas tudo bem, eu tava lá para querer fazer a minha parte. E o tablado, uma vez me indicou para fazer um teste na novela Araponga. Na época, a Dira Paz, eu acho que ela era uns 2 anos mais nova do que eu, 2, 3 anos, sei lá. Não sei, mas eu sei que eu chegaria a concorrer com a Dira Paz também, na novela Araponga, mas eu não passei, né, no teste. Ou se eu passei também, eu não sei, porque eu não esperei resposta. Entende? Que a minha vida era assim, eu me empolgava, fazia uma coisa, já fazia outra. Nessa época eu já fui convidada para fazer o filme Quarupi do Rui Guerra, em que eu trabalhei com atores muito famosos. Eu fiz figuração no filme, entendeu? Fazia uma índia no filme, fui dublê da Fernanda Torres, cortaram meu cabelo bem curtinho, que era um cabelo longo, mas também fiz o meu papel de índia, né, como tinha que fazer. Enfim, voltando para Macapá, eu já vim fazer o Arthur com Boca de Sina. Eu acho que foi nessa época também que eu já fiz a peça do Língua de Trapo, né, que foi o Bar Caboclo, acho que foi nesse período, quando eu voltei do Rio de Janeiro. Aí também nós fizemos pela Língua de Trapo a peça Paixão de Ajuricaba, que foi uma peça belíssima do Márcio Souza, em que nós fomos dirigidos pelo Jiddu Krishnamurti. Ele mora hoje em dia no Rio de Janeiro. E a gente fez essa peça e eu ganhei como melhor atriz nesse festival em 1986. Em 91, desculpa, em 91, entendeu? E daí eu percebi, eu senti que eu tinha que ser uma artista daqui, da minha cidade. Porque na cidade grande, eu era assim, uma atriz que ocupava um espaço, entendeu? Mas eu era apenas um rosto na multidão. E já na minha cidade, eu conseguia ser reconhecida, eu tinha meu papel, eu tinha a minha trajetória e eu era respeitada por isso. Então por que eu tenho que ser uma atriz lá de fora quando eu posso ser uma atriz da minha cidade, da minha terra? Agora, assim, é uma pena, né, que infelizmente as coisas eu percebo que elas continuam do jeito que elas estão, sabe? Você não consegue ver uma mudança, você não consegue ver uma valorização, você não consegue perceber, sabe, alguma coisa que solidifique a vida do artista, que o artista possa ter o teatro não como um entretenimento, mas que fosse o seu meio principal de ganhar a vida, de ganhar o pão de cada dia. Mas o artista ele tem sempre que ter uma coisa paralela, porque eu acho assim, eu vejo cada vez mais difícil essa possibilidade, essa perspectiva do artista realmente ter o seu lugar no espaço, ser reconhecido, ser valorizado e não ser taxado de vagabundo, sabe? Porque o artista ele é um trabalhador do que ele ama fazer, do que está na sua alma, do que está na sua essência, de tudo que ele pode levar de bom, porque o teatro ele serve muito para isso. O teatro ele é um entretenimento, mas realmente é um entretenimento que a gente faz, que a gente leva para os lugares, para as áreas de ressaca, para as áreas que tem pontes, leva o teatro para jovens que vivem assim, em situação de risco, que a gente chama, né, essa problemática social. E a gente, com o teatro, com a nossa arte, a gente consegue fazer essas mudanças, a gente consegue mudar, a gente consegue reverter esse quadro. Então, o nosso trabalho não é trabalho de vagabundo, não é trabalho de maconheiro, não é trabalho de tantas coisas pelas quais nós somos taxados. Isso aí é uma coisa que me magoa. Eu sempre assim, é uma coisa assim, incrível. Mas eu sou uma pessoa muitas vezes assim, ressentida, entendeu? Com a forma
como nós artistas somos valorizados, como nós somos relegados a segundo plano. E, de uma certa forma, tem pessoas assim que são bacanas, que são legais com a gente, que conseguem também acatar o nosso trabalho. Não é só queixa, tem coisas que a gente agradece muito. Eu, nesse momento agora, estou assim, trabalhando com pessoas que eu gosto, que eu respeito muito. Eu respeito muito, por exemplo, essa galera toda que está à frente de qualquer trabalho. O momento que eu estou fazendo, o momento que eu estou trabalhando agora, por exemplo, além do Valdez, que está me dirigindo na peça Não é o Sol, que é a minha peça atual, entendeu? A gente está com outros projetos, mas essa peça Não é o Sol. E que a gente assim tem sido contemplado em alguns trabalhos como blitz culturais que a gente tem feito. E também, né, fui contemplada, premiada pela Leodir Blanc, que o Cláudio tem feito esses trabalhos comigo. Eu tenho sido contemplada, graças a Deus. A gente não pode querer também abraçar o mundo com as mãos, tem espaço. Às vezes eu sou contemplada, às vezes eu não sou, mas eu aceito, acho maravilhoso tudo isso, sabe? E agradeço. E vejo assim, que o teatro tem que ser uma linha contínua, uma linha em que a gente não pode parar. Eu não faço teatro, por vaidade, sabe? No início eu me encantei com aquilo, mas eu não me lembro hoje, quando eu vi pela primeira vez aquele grupo de teatro ali se apresentando e que eu achei que os bonecos tinham vida. Na minha inocência de criança, eu achei que eles tinham vida, mas depois eu percebi que as pessoas por trás davam vida a eles, estavam lá manipulando os mamulengos, os fantoches, todo tipo de boneco que depois eu aprendi a fazer, sabe? Aprendi a também manipular, mas que eu prefiro essa coisa de eu ir pra frente, de eu como atriz, que como eu mesma digo, que não faço por vaidade. Não faço por vaidade. Eu faço também, não gosto de fazer por necessidade. Eu não gosto que nada que a gente faça por necessidade seja uma coisa interessante, eu não gosto. Eu faço mesmo por amor. E eu coloco muito profissionalismo acima de qualquer coisa que eu vá fazer. Então eu não tenho comigo essa coisa assim de eu sou uma artista. Isso não existe. Porque quando eu comecei a fazer teatro, mesmo por amor, porque eu queria aquilo, porque eu senti que depois de algum tempo ele era não encontrei a palavra certa, mas uma perspectiva de mudança, da gente saber que a gente pode trabalhar os jovens, que a gente pode trabalhar qualquer pessoa, que a gente pode trazer essas pessoas para esse mundo do lúdico, mas sabendo que é um trabalho de responsabilidade, que é de uma seriedade muito grande, muito sincera, e que realmente, através da arte, a gente pode transformar o mundo e fazer o mundo melhor. É isso. E eu gostaria demais de agradecer, sabe, essa premiação que eu recebi, que é da Creuza Bordalo, né, do edital da professora Creuza Bordalo, que foi uma das pessoas assim que ela já partiu, né, mas ela foi uma das precursoras do teatro aqui no estado do Amapá, no grupo Telhado, com o Fernando Canto e outras pessoas. Eu não posso deixar de fazer menção a essa pessoa maravilhosa, né, que eu tive o prazer de conhecer. Eu quero agradecer principalmente também a Fundação Municipal de Cultura, que é a FUNCULT, que tem proporcionado esses momentos para a gente, e através também do esforço, que é o meu agradecimento também super especial ao Cláudio Silva, que é da Oi Nós Aqui Travês. Então, agradecer muito a todas essas pessoas que puderam proporcionar e que continuam proporcionando esses momentos de entretenimento, de necessidade de levar a arte para todos os cantos, não só da nossa cidade, mas para todos os campos, que a gente acaba saindo daqui e acaba espalhando isso daí, Brasil.